Sejam bem-vindos. Um doente esquizofrénico tentou matar a mãe durante um episódio psicótico. A Justiça entendeu que Ricardo Paragana não teve consciência do que tentou fazer. Este caso, do qual hoje falamos, é exemplo das dificuldades do sistema em acompanhar presos que são simultaneamente doentes que precisam de cuidados médicos. Ricardo Paragana tem saltado de instituição em instituição e a família suspeita que foi vítima de maus tratos. Eu sou a Ana Peneda Moreira e este é o Casos de Polícia. Em janeiro de 2024, depois de uma tentativa de homicídio, Ricardo Paragana foi internado compulsivamente no serviço de psiquiatria do Hospital Garcia d'Horta. 4 meses depois, o Tribunal de Instrução Criminal da Almada manteve a decisão e decretou o internamento preventivo como medida de coação. Desde então, tem passado por um calvário de mudanças. Foi transferido para o Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias, onde permaneceu até maio deste ano. Depois, foi levado para a prisão de Santa Cruz do Bispo, onde ficou mais 3 meses. Em setembro, outra mudança, desta vez para o estabelecimento prisional de Lisboa. Dias depois, foi levado para a prisão de Setúbal e, após uma semana, regressou à cadeia de onde tinha vindo em Matosinhos. Por fim, foi encaminhado para o Hospital Psiquiátrico Sobral Cida, em Coimbra. Em menos de 2 anos, o homem considerado inimputável por lei e a necessitar de acompanhamento especializado, passou por 5 instituições diferentes. Ricardo Paragana nasceu há 36 anos em Lisboa. Cresceu sem a presença do pai, que abandonou a família quando ele era ainda criança. A educação ficou sempre a cargo da mãe, técnica de serviço social, que contou permanentemente com o apoio da família materna. Nunca lhe notaram comportamentos desviantes. Ricardo terá tido um desenvolvimento normal, um menino saudável, alegre e comunicativo. Eu e a tia acompanhámos-lo desde criança. Ele passou muitos fins de semana connosco, muitas viagens. Foi mais de uma vez à Disneylândia com o outro sobrinho, foi aqui, íamos para hotéis, ele achava piada ele com a sua malinha. Viajou muito connosco, no país e para a Espanha. Passou uma percentagem da vida dele elevada com a tia e com o tio. Este é o sobrinho que, ao ter ficado sem pai desde os primeiros anos de idade, olhava para mim como figura paterna, portanto, ainda por algum tempo. Tinha muita dificuldade na concentração, portanto, ele fez o 12º ano, mas com muito apoio meu a nível pessoal. Eu estudava com ele, estudava por ele. Numa determinada fase, até os explicadores iam à casa, tinha 3 explicadores para conseguir fazer o 12º ano. Não porque ele não tivesse inteligência, que ele é muito inteligente. O problema era a dificuldade de concentração. Se ele estivesse atento, um bocadinho atento, eu explicava e eu ia a meio da explicação, já ele tinha entendido. Se não estivesse atento, que era a maior parte das vezes, claro que tinha que repetir muitas vezes até perceber que ele já tinha entendido. Apesar das dificuldades de concentração, terminou o 12º ano. Mas ao longo da adolescência, a mãe notava que ele se ia afastando dos amigos ou que os amigos se afastavam dele. E o Ricardo ficava sempre muito sozinho, porque ele era um rapaz inicialmente muito extrovertido, tinha muitos amigos, muito sociável, mas à medida que se foram apercebendo os comportamentos dele, diferentes, afastaram-se. Ele ficou muito isolado, portanto estava só comigo. Mas, ó céu, que comportamentos eram esses para eles se afastarem?
não seriam os comportamentos a que eles estavam habituados, não sei. Ele era na mesma, continuava a ser amigo, sociável, não sei. Perceberam que havia ali alguma coisa que não estava bem e foram-se afastando gradualmente. Quando terminou o ensino secundário, arranjou um trabalho na área da restauração que durou apenas um mês. Não voltou a trabalhar. Ricardo passava os dias isolado em casa, fechado no quarto em frente ao computador a jogar jogos online, ou então na sala, ao lado da mãe, a ver televisão. Num desses dias, Céu, que já andava preocupada com a apatia do filho, na altura com 23 anos, decidiu levá-lo a uma consulta de psiquiatria. Começou a manifestar problemas de comportamento, alucinações, com mania de perseguição. Ele dizia: mãe, pensava que as pessoas nos queriam fazer mal, íamos na rua, entendia que as outras pessoas estavam a olhar para nós com a intenção de nos fazer mal. E em dada altura, aqui em casa, ele disse que a televisão estava a falar com ele. Já não me recordo qual era o programa que estava a dar. Ele diz-me que a televisão estava a falar diretamente com ele. Eu aí percebi que nada daquilo era normal e que precisava de ajuda. E foi então que marcámos uma consulta no psiquiatra, que o observou e que lhe diagnosticou então uma esquizofrenia paranoide. Se temos um doente com aos 23 anos, é-lhe diagnosticada esquizofrenia paranoide. O que é que isso é? Pronto, a esquizofrenia é uma doença que acaba por ser, quer dizer, talvez a mais clássica da psiquiatria e que é caracterizada por dois tipos de sintomas, positivos e negativos. Os negativos normalmente não são tão visíveis, mas estão ligados a dificuldades cognitivas, isolamento social, falta de vontade de fazer coisas. E depois, aqueles que caracterizam mais a doença são os sintomas positivos, que são os delírios e as alucinações. E um delírio é uma crença inabalável que não se é da argumentação lógica e não se enquadra no contexto social da pessoa. E o mais comum é a pessoa ter a certeza, por exemplo, que está a ser perseguida ou que alguém lhe quer fazer mal. E as alucinações, de uma forma simplista, são percepções sem objeto. E o que é que isto quer dizer? Que a pessoa está a ter uma sensação nos órgãos dos sentidos que não tem um objeto a causá-la, e o mais comum é as pessoas estarem a ouvir vozes que não estão verdadeiramente a ser emitidas. Estava no quarto, no computador, porque ele sempre gostou muito de jogos online e focava-se muito nisso, e dizia: mãe, eu não suporto já estar no meu quarto, que é um cheiro a sexo horrível. Tens que avisar ali os vizinhos que estão a fazer sempre sexo toda a hora. Portanto, toda essa sequência de comportamentos dele me levaram, de facto, a procurar ajuda especializada, e ele passou a ser medicado. Muito medicado? Inicialmente não tanto, a medicação depois foi aumentando, não é? À medida que os anos iam decorrendo. Durante os 11 anos que se seguiram, a vida familiar decorreu de forma equilibrada. Céu Fernandes reformou-se para passar mais tempo com o filho, que aparentava estar melhor. Até janeiro do ano passado, a altura em que Ricardo voltou a ficar apático. A maior parte dos doentes, a quem é dada a medicação, consegue cumprir a medicação e fazer uma vida, hoje em dia, e com o acesso aos antipsicóticos mais recentes que há, uma vida perfeitamente normal. O Ricardo tinha hábitos de vida completamente desregulados. A medicação era para tomar de manhã ao pequeno almoço. E ele estava acordado toda a noite e depois dormia todo o dia. Portanto, houve ali uma desregulação na toma da medicação. E isso, penso que foi isso que conduziu à alteração, então, do estado de saúde mental dele. Aqui foi que as coisas se complicaram. A mãe começou a ter muita dificuldade em que ele tomasse a medicação, porque ele não aceitava que fosse a mãe a dar-lhe a medicação e lhe dissesse assim: tens aqui, toma, estás aqui à minha frente, quero ver-te a tomar a medicação. No início do ano passado, a situação piorou e a mãe decidiu marcar nova consulta de psiquiatria para o filho. Na segunda-feira vou ligar ao psiquiatra, vou marcar uma consulta, porque ele tem que ser observado, porque isto não é normal. Já não chegámos a esse dia. Ele ficou assim, com esse comportamento parado, alienado, completamente alienado, talvez a sexta-feira, sábado, domingo,
Portanto, no dia 6 é que ele teve, de facto, o surto psicótico, que eu fiquei estarrecida. Quando estava ali sentada naquele sofá, e o Ricardo aparece com 2 facas de cozinha atrás das costas e diz-me: mãe, eu adoro-te. Adoro-te, mas desculpa, mas eu tenho que te matar. Porque as vozes estão-me a mandar fazer isso e eu tenho que obedecer. Fiquei assustadíssima, levantei-me, recuei, andei de costas, para ele não me atacar pelas costas, que era a intenção inicial, era atacar-me pelas costas. Depois fui para a cozinha. E foi na cozinha que ele me desferiu os golpes com as facas. Quantos golpes ele? Muitos. Na cabeça. Tenho até aqui na testa ainda a cicatriz. Na cabeça não foram golpes profundos, foram superficiais. E golpes também no peito. Eu estava com um robe felpudo, grosso, que impediu que as facadas aqui no peito fossem mais profundas. Portanto, fiquei apenas com umas escoriações aqui. Porque é que me estás a fazer isto? As vozes é que me estão a mandar, porque eu gosto muito de ti, sempre gostei, mas eu tenho que fazer porque são vozes a quem eu tenho que obedecer. E depois eu, na tentativa de me defender, acabou por a faca também me cortar aqui neste dedo e depois pedi-lhe para ir à casa de banho, lavar a cara, porque estava cheia de sangue, não conseguia já ver nada. E ele ia comigo e deixava-me lavar a cara. Depois, em dada altura, e foi a minha sorte, em que ele decidiu, porque ele tapou-me a boca, apertou-me completamente, eu não conseguia falar, não conseguia telefonar, não conseguia fazer nada. E abriu a porta, abriu aquela porta da rua, levou-me para o prédio. A segurar-me também, para eu não fugir, conduziu-me pelas escadas até à garagem. Não sei qual era a intenção, mas esqueceu-se de levar a chave. Deixou que eu lavasse a cara novamente, me lavasse na torneira da garagem. Depois trouxe-me novamente para cima, pelas escadas, e ele próprio quis que eu tocasse a campainha de todos os vizinhos. Até chegar ao 2º andar. E ninguém atendeu. Não sei, ninguém atendeu, ninguém respondeu. Chegámos ao 2º andar e eu ouvi a vizinha debaixo do resto de chão fechar a porta. Eu ouvi a voz dela e gritei: vizinha, eu sou aqui a vizinha do 3º andar, o meu filho é esquizofrénico, porque eu nunca tinha comentado isto com ninguém, acho que as pessoas não tinham que saber que tipo de doença é que tinha o meu filho, só as pessoas do círculo mais próximo é que sabiam. Ele está a ter um surto psicótico, esfaqueou-me e peço-lhe encarecidamente que ligue para a GNR para virem imediatamente. E ela assim o fez, a GNR veio. O Ricardo, quando ouviu falar em GNR, desceu então comigo para o resto do chão. Eu estava exausta, sentei-me nas escadas à entrada do prédio e, entretanto, chegaram os agentes da GNR. Foram ambos transportados para o Hospital Garcia de Horta. Céu Fernandes teve alta, o filho ficou internado na ala psiquiátrica. O Ricardo é levado para o Hospital Garcia de Horta, onde fica na unidade de agudos, a fazer basicamente um tratamento de choque, porque ele tinha tido um surto. E disse à polícia que, quando o levaram, que estava a ouvir vozes, que as vozes lhe diziam para matar a mãe e para matar os polícias.
4 meses depois foi presente ao juiz do Tribunal de Instrução Criminal da Almada, que lhe decretou o internamento preventivo e, em maio, foi transferido para o Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias. Eu ia vê-lo sensivelmente 2 vezes por mês, portanto acompanhei muito a situação em que ele vem praticamente catatónico, do Garcia Dorta para Caxias. Ele estava fortemente medicado. Ele não é condenado, os inimputáveis não são condenados. Portanto, os inimputáveis, uma sentença de um inimputável é uma sentença de absolvição que aplica uma medida de segurança se o estado de perigosidade se mantiver à data em que o Tribunal é chamado a decidir. E, portanto, verificou-se efetivamente isso. Os elementos que foram trazidos ao processo eram no sentido de haver um sério risco. E isto próprio foi corroborado quer pela medicina legal, quer pelo psiquiatra do Ricardo, que foi ouvido em tribunal, que havia um risco sério de o Ricardo voltar, a desobedecer à mãe, coisa que nós podíamos contornar com um tratamento compulsivo. Devido à inimputabilidade, foi-lhe aplicada a 20 de setembro de 2024 uma medida de segurança de internamento em estabelecimento psiquiátrico adequado, a determinar pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, cuja duração mínima é de 3 anos e a máxima é de 10 anos. Não é uma medida de coação, é uma medida de segurança, que tem a mesma função, mas vai para além da função de, no fundo, assegurar a efetividade daquilo que for decidido. Ou seja, proteger os outros e proteger-se a ele próprio. Proteger-se a ele próprio, justamente. A inimputabilidade, apesar de haver um ilícito típico que foi cometido, é um ilícito típico não culposo de a pessoa não estar capaz de se localizar em relação ao ato que está a cometer, de compreender o ato que está a cometer naquele momento específico. O simples facto de uma pessoa ter esquizofrenia não faz dela inimputável. Portanto, a inimputabilidade é para aquele momento, naquele dia, naquele crime específico, portanto tem de ser avaliado caso a caso. Não basta uma pessoa ter uma esquizofrenia para ser considerada inimputável. Ficou internado até maio de 2025. O que é que os médicos lhe diziam em relação ao estado de saúde do Ricardo? Durante as visitas eu não tinha acesso ao médico, à médica, que neste caso era uma médica. Portanto, tinha acesso aos guardas, à técnica de reeducação e aos enfermeiros que iam sempre à sala das visitas falar com os familiares, e se houvesse alguma intercorrência ou notasse que havia qualquer coisa com o Ricardo, eu falava com os enfermeiros. Com a médica falava por e-mail, portanto, que ela facultou o e-mail, eu falava por e-mail quando sentia que havia algum problema. Eu própria testemunhei isso, os guardas já me conheciam e, portanto, eu falei com enfermeiros, nunca falei com a médica. O episódio marcante é no dia 21 de dezembro, em que nós não recebemos o telefonema antes de ir à visita, conforme ele fazia. E achámos estranho, muito estranho. O Ricardo não telefona. Quando chegámos lá, não pudemos fazer a visita, porque ele tinha sido transferido de piso e as visitas do outro piso não eram no mesmo dia. E tivemos que adiar os dias a visita. Quando fizemos a visita, deparámos com um Ricardo completamente transtornado. Um Ricardo que tinha paragens de existência, não mexia, não falava, não via, não ouvia. Às vezes sacudia assim a mão por causa do contacto. Aí, passado 1 minuto, às vezes 2, voltava a existir. Tentava estabelecer o diálogo, mas perdia-se, porque não sabia o que é que estava a falar, o que é que estava a passar. E o mais chocante com isto é a médica atribuir o comportamento do Ricardo à presença dos familiares. Um médico psiquiatra. Mas o que é que aconteceu? Eu suponho, não tenho provas, como é óbvio, suponho que o Ricardo foi objeto de abuso ou tentativa de abuso sexual por parte de alguém com autoridade. O Ricardo não me confirmou, porque parece que a mente dele não quer falar, não quer assumir o que aconteceu e, portanto, ele nunca me confirmou, só me disse o que aconteceu foi com o guarda, mas não te vou dizer mais nada porque já passou e eu não quero falar mais nisso. E nunca me disse exatamente o que aconteceu. Não tenho provas, obviamente, mas tenho esta suspeita, porque o comportamento do Ricardo mudou completamente.
O Ricardo ficou completamente transtornado e foi imediatamente conduzido novamente para o piso anterior, para o piso 1. Nas visitas que lhe fizemos, em seguida, o Ricardo estava completamente ausente. Portanto, ele parecia que não ouvia, não falava, não comunicava. Ficou 1 ano em Caxias. Durante esse tempo, a advogada requereu ao Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais para que Ricardo não fosse transferido. Nunca teve resposta. Em maio, foi levado para o estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos. Eu fui informada pelos familiares de um outro colega que lá estava, que telefonou à família, dizendo-lhe, telefona à mãe do Ricardo e diz-lhe que o Ricardo vai ser hoje transferido às 2 da tarde para Santa Cruz do Bispo. E assim ficaram separados por 300 km, correu pessimamente. Não só pela questão da distância, que fez o quê? Fez com que desde logo a família passasse a visitá-lo só uma vez por semana, à quinta-feira, e portanto o internamento correu muito mal desde o início, porque o Ricardo tem asma e foi colocado numa cela, que não estava limpa, estava cheia de pó. Quando chegámos lá, deparámos com regras diferentes das de Caxias. O Ricardo foi para uma cela, estavam mais dois colegas, cela essa sem condições nenhumas de higiene. A limpeza não era feita por funcionários, é feita pelos próprios reclusos, com um balde e uma esfregona que lhe deram e com um garrafão de lexívia que lhe davam, e eram eles próprios que procediam à limpeza da cela onde dormiam. A mudança da roupa da cama estava a cargo deles também. Tinham que ir à rouparia buscar a roupa lavada, fazer as camas, mas doentes mentais, o caso do meu filho, ele não fazia porque não tinha esse discernimento. Ele dormia em cima do colchão, completamente vestido e calçado. Não tomava banho. Nós íamos visitá-lo. O Ricardo, durante esse tempo todo, nunca cortou o cabelo. A barba enorme, muito sujo, os dentes muito sujos, portanto não tinha higiene absolutamente nenhuma. Eu vi total desinteresse, eu vi ausência de respostas, eu vi uma mãe ser ameaçada com um processo de crime por perder informação relativamente ao filho e queixar-se do estado lastimoso físico e cognitivo em que o filho se encontrava. Mandou um e-mail, com a minha supervisão, como é evidente, mandou um e-mail a dizer: fui ver o meu filho, passa-se isto, passa-se isto, passa-se aquilo. A roupa dele foi toda furtada, ninguém vigiava nada. Tanto é que o Ricardo acabou por contrair escabiose. Falta de higiene levou a que ele ficasse com essa doença, escabiose. O Ricardo estava num estado deplorável. Eu fiquei apavorada de ver o meu filho na situação em que vi, com as pernas com edemas enormes. A mãe queixa-se que nunca lhe foi transmitida qualquer informação sobre o estado de saúde do filho, por ele ser maior de idade, apesar de ter dado entrada no tribunal uma ação especial de acompanhamento maior. Um horror a todos os níveis. Aquele estabelecimento prisional parece um campo de concentração. É impressionante, é impressionante. Eu nem queria acreditar que o meu filho tinha tido a infelicidade de ir parar a um local daqueles, onde a desumanidade imperava em todos os aspectos. Eu, quando vi o meu filho naquele estado, com aquelas pernas completamente deformadas, com pústulas, com pus, com odor a putrefação, se não o socorrem, se não o tratam, o meu filho acaba por fazer aqui uma septicemia e provavelmente ainda vai ter que ser amputado. E mandei imediatamente um mail para o diretor da prisão, lá do estabelecimento prisional, para o técnico de reeducação, a solicitar urgentemente que o Ricardo fosse tratado num estabelecimento hospitalar ali próximo. Há ali o Hospital de Matosinhos, que fosse conduzido ao hospital, porque a situação era tal de forma grave que eu temia o pior, eu temia que o meu filho fizesse uma septicemia, estava num risco enorme. Alguma vez lhe responderam? Não. As sucessivas transferências não ficaram por aqui. Com o dia do julgamento, devido à ação especial de acompanhamento maior a aproximar-se, a advogada precisou de falar com Ricardo.
Chega o tio do Ricardo ao pé de mim e diz: doutora, não vai acreditar, o Ricardo não está cá. E disse: mas como assim não está cá? Pois o Ricardo foi mandado para o estabelecimento prisional de Setúbal no dia 25 de agosto para ficar em trânsito, porque vai ter o julgamento em Almada no dia 3 de setembro. A família não foi avisada, mais uma vez, e nós saímos dali completamente atónitos, voltámos de autocarro para baixo e no caminho fomos ligando para o estabelecimento prisional de Setúbal. E ligámos, e até que nos atenderam, era a mãe do Ricardo que estava ao telefone, e disseram: não está aqui ninguém com esse nome. Telefonaram depois para Caxias e foi de lá que ficaram a saber que Ricardo tinha ido para o estabelecimento prisional de Lisboa. Não tem hospital psiquiátrico? Não, e é um estabelecimento prisional de alta segurança, com reclusos complicados, difíceis, perigosos. Homicidas. Horrível. Eu não queria acreditar que o meu filho, completamente incapaz de se defender, seja do que for, tinha sido conduzida para um local daqueles. Só tiveram autorização para o ver 3 dias depois. O cabelo cortado à máquina zero, sem um dente, com um dente aqui, o dente incisivo, partido a meio. Vê-se que está todo desfigurado nos dentes, tenta explicar, mas está de tal maneira assustado. Agarra-se à mãe, sem poder quase falar, mas de tal era o susto com que ele estava, que lhe explica que tinha sido agredido. Ele disse que foi um recluso, ele ia a sair da cela e um outro recluso agrediu-o brutalmente com o cabo de uma vassoura, partiu-lhe aquela parte do dente e fez-lhe aquelas escoriações. Eu suponho que ele não se lembra como é que foram feitas. Isto tudo por erro da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. O meu filho nunca devia ter sido conduzido para aquele local. Nós estamos perante um inimputável que é colocado em circulação. Nunca na vida. Prisional. Nunca na vida. Entretanto, aperceberam-se do erro, porque nós também depois protestámos, mandámos mails para vários locais e acabaram por transferir o Ricardo não para onde devia ter ido, para Caxias, com a unidade psiquiátrica, mas para o estabelecimento prisional de Setúbal. A SIC, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, informa que Ricardo nunca esteve afeto ao estabelecimento prisional de Lisboa. Passou por lá em situação de transbordo para ser presente a tribunal e que depois regressou à cadeia de Matosinhos. Não há qualquer referência à agressão. A advogada da família apresentou uma queixa na Provedoria de Justiça com conhecimento do Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, onde pedia que o seu constituinte fosse internado no Hospital Prisional de Caxias. Não obteve resposta e dias depois o jovem foi novamente transferido para Santa Cruz do Bispo. Ficou lá até 22 de setembro. Só nessa altura foi levado para o Hospital Psiquiátrico Sobral Cida, em Coimbra. A mãe afirma que o filho está finalmente a receber os cuidados médicos necessários. Tem medo se ele voltar a casa? Tenho muito medo, sim. Tenho muito medo, porque, repare, esta doença é incurável. O Ricardo, vindo para casa, acaba por não me obedecer, não tomar a medicação. A doença vai-se agravando, que já por si vai-se agravando, mesmo tomando a medicação a horas certinhas, e pode chegar a um outro surto muito mais grave ainda. Nós não temos neste momento camas suficientes. Os doentes são vistos na urgência, acabam por ficar à espera de ter vagas dentro do internamento, que é em circunstâncias que para mim são completamente vergonhosas, em que as pessoas estão em sítios onde passa gente 24 horas por dia, com luz ligada 24 horas por dia, portanto em serviços de observação com macas umas ao lado das outras, e há pessoas que ficam aí semanas. Portanto, isto está a acontecer, e aquilo que eu noto é que as equipas do SNS continuam a fazer um esforço brutal para conseguir dar resposta a estes casos, mas em detrimento dos doentes com doença moderada a grave, que não seja de ultra-emergência. E, portanto, esses doentes é que acabam por ficar esquecidos pelo sistema. Apesar de dizer que está a ser bem tratado, a família pediu a transferência de Ricardo Pragana para o Hospital Prisional de Caxias para estar mais perto de casa. Ricardo Pragana está agora internado no Hospital Psiquiátrico Sobral Cide. A Justiça vai reavaliar no próximo ano se já tem condições para sair em liberdade.
Este foi o Casos Polícia. Até para a semana.